marinheiro mercante afirma ter testemunhado um evento intrigante envolvendo a Marinha dos Estados Unidos. Segundo ele, a Marinha tentou tornar invisível e teleportar um navio da classe de escolta contra-torpedeiro, resultando em diversos efeitos colaterais bizarros. Se você ainda não é inscrito, clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas incríveis histórias, as viagens através do tempo. Considere a possibilidade de se tornar um membro, onde você pode ser um mochileiro, um desbravador, um viajante do tempo e conferir conteúdos especialmente preparados para quem entrar para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que vou contar hoje, o curioso caso do experimento Filadélfia. Não costumo trazer histórias de teorias da conspiração, mas essa foi sugerida pela nossa querida inscrita Thaís Klug. Muito obrigada, Thaís, pela sugestão do tema e espero que tanto a Thaís como todos vocês curtam o vídeo. A história envolve temas da Segunda Guerra Mundial e Albert Einstein e é bem interessante ver como se formou, como se difundiu. O chamado Experimento Filadélfia é um suposto evento testemunhado por um marinheiro chamado Carl M. Allen, no estaleiro naval da Filadélfia em 28 de outubro de 1943. Essa história surgiu quando Allen enviou um livro com anotações ao longo do tempo para uma organização de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos, seguido por cartas a um escritor de livros sobre OVNIs. No entanto, o relato de Allen é amplamente considerado uma farsa, com várias versões contraditórias sobre o experimento circulando na literatura de ficção científica e até mesmo paranormal ao longo dos anos. A Marinha nega a realização desse experimento, afirmando que a física na qual se baseia é inexistente. Mas onde começou essa história? Allen então teria mandado esse pacote onde estava escrito Feliz Páscoa para o escritório de pesquisa naval dos Estados Unidos. Esse pacote continha uma cópia do livro O Caso dos OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados. Havia várias notas manuscritas nas margens escritas com 3 tons de azul, que pareciam detalhar um debate entre 3 pessoas, sendo que em uma delas aparecia o nome Jamie. Eles discutiam as ideias de Jessup, o autor do livro, sobre propulsão de discos voadores, raças alienígenas, e expressavam preocupação de que Jessup estava muito perto de descobrir a tecnologia de outro planeta. Esses comentadores discutiam 2 tipos diferentes de pessoas que viviam no espaço sideral. No meio dessas anotações, onde falavam várias coisas, houve referências indiretas ao experimento Filadélfia. Um pouco depois, em janeiro de 1956, Allen começou a enviar uma série de cartas a Jessup, usando o seu próprio nome e também um codinome de Carlos Miguel Allende. Na primeira carta, alertava Jessup para não investigar a levitação de objetos voadores não identificados, apresentando uma história de ciência perigosa baseada em supostas teorias não publicadas de Albert Einstein. Ele afirmava que um cientista chamado Franklin Reno teria colocado em prática no estaleiro naval da Filadélfia em outubro de 1943 as teorias mencionadas. Allen afirmava ter testemunhado essa experiência enquanto servia a bordo do navio SS Andrew Rousseff. Nesse relato de Allen, o navio USS Eldridge inexplicavelmente teria se teletransportado para Norfolk, na Virgínia, por vários minutos e então reaparecido no estaleiro na Filadélfia. E então vieram os efeitos colaterais, onde a tripulação sofreu insanidade, instabilidade mental, congelamentos e até mesmo tiveram partes do corpo fundidos ao navio. Jessup respondeu solicitando mais informações para corroborar essa história muito absurda que estava diante dele, e Allen disse que para isso sua memória teria que ser recuperada e encaminhou a Jessup o que parecia ser um artigo inexistente de um jornal da Filadélfia que alegava ter coberto o incidente. Esse absurdo reverberou aí em 1957, Jessup foi convidado para o escritório de pesquisa naval, ali mostraram a cópia
anotada do seu livro, Jessup percebeu que a cartografia das anotações lembrava muito das cartas que recebeu de Allen. 2 oficiais do Escritório de Pesquisa Naval, ONR, o capitão Sidney Shelby e o comandante George Hoover, se interessaram pessoalmente por esse assunto, talvez para tentar despistar essas ideias fabulosas em torno da história. Hoover explicou mais tarde que, com suas funções como oficial de projetos especiais, exigiam que ele investigasse muitas publicações e que, no final das contas, ele não encontrou nada substancial no suposto experimento de invisibilidade. Hoover discutiu as anotações com Austin N. Stanton, o então presidente da Varro Manufacturing Corporation de Garland, no Texas, que foi uma empresa americana que operou em 1945 até 1990. A empresa era especializada em projetar e fabricar componentes eletrônicos e sistemas para aplicações militares e aeroespaciais. Ele falou sobre as reuniões do contrato de trabalho da Varro para a ONR. Stanton ficou tão interessado que o escritório da Varro começou a produzir cópias mimeografadas do livro de Jessup, com as anotações e as cartas de Allen. Primeiro uma dúzia, depois subiu para 127 cópias. Essas cópias passaram a ser conhecidas como Edição Varro. Elas tinham mais informações, como a caligrafia do indivíduo chamado Jamie, usavam tinta azul-violeta. A introdução anônima à Edição Varro concluiu que havia outros 2 indivíduos fazendo anotações, o Sr. A em tinta azul e o Sr. B em tinta azul esverdeada. Jessup tentou publicar mais livros sobre OVNIs depois disso, mas não teve sucesso. Ele perdeu seu editor e passou por uma sucessão de crises em sua vida. Acabou tirando a própria vida na Flórida em 30 de abril de 1959. Os vários escritores de livros que tentaram obter mais informações sobre Carl Allen acharam suas respostas elusivas e não conseguiram encontrá-lo. Um repórter da cidade de Allen, New Kensington, na Pensilvânia, entrevistou sua família e recebeu pacotes com várias cartas e anotações de Allen. Eles também descreveram Allen como uma pessoa de mente fantástica, mas também um vagabundo e um mestre puxador de pernas. 12 anos depois das cartas para Jessup, o próprio Allen chegou a dizer que ele foi o autor de todas as anotações e que teria feito isso para assustar Jessup. Outras pessoas falaram desse mesmo assunto. Em 1965, Vincent Gaddis publicou um livro chamado Horizontes Invisíveis, Verdadeiros Mistérios do Mar, e nele contava a história do experimento a partir das anotações da edição Varro. George Simpson e Neil Burger publicaram um romance em 1978 intitulado Thin Air. Essa expressão não faz muito sentido em português, mas pode ser equiparada como do nada, surgir do nada. Nesse livro, ambientado nos dias atuais, um oficial do Serviço de Investigação Naval faz uma investigação de vários tópicos que ligam experimentos de invisibilidade em tempo de guerra e uma conspiração envolvendo tecnologia de transmissão de matéria. Mas a grande popularização em larga escala dessa história ocorreu mesmo em 1979, quando o autor Charles Berlitz, que havia escrito um livro best-seller sobre o Triângulo das Bermudas, e seu coautor, o ufólogo William Moore, publicaram o experimento Filadélfia Projeto Invisibilidade, que supostamente seria um relato factual. O livro expandiu histórias de acontecimentos bizarros, teorias de campo unificadas, que seriam teorias perdidas de Albert Einstein, e encobrimentos do governo, todos baseados nas cartas de Allen para Jessup. Moore e Berlitz dedicaram um dos últimos capítulos do experimento Filadélfia aos campos de força de Townsend Brown, de Thomas Townsend Brown, um inventor americano cuja pesquisa sobre efeitos elétricos estranhos o levou a acreditar que havia descoberto uma conexão entre fortes campos elétricos e gravidade, um tipo de efeito antigravitacional. O livro de Paul Laviolette, de 2008, Segredos da Propulsão Antigravidade, também relata algum envolvimento misterioso de Townsend Brown. A história foi adaptada para um filme também de viagem no tempo em 1984 chamado The Philadelphia Experiment, dirigido por Stuart Haffel. Embora apenas vagamente baseado nos relatos anteriores do experimento, serviu para dramatizar os elementos centrais da história original, e em 1989 apareceu Alfred Bialik,
afirmando ter estado a bordo do USS Eldridge durante o experimento e discursou em uma conferência em 1999. Bilik ainda afirmou que o filme de Hafele era amplamente consistente com os eventos que ele tinha testemunhado em 1943. Mais tarde, ele acrescentou detalhes das suas afirmações em talk shows, conferências e na internet, tudo muito sem credibilidade. Bom, mas está faltando explicar um pouco melhor como realmente aconteceu tudo para gerar toda essa história. Qual teria sido o acontecimento naquele dia 28? Como mencionei antes, várias versões diferentes e bastante contraditórias da suposta experiência circularam ao longo dos anos. Vou apresentar agora alguns dos principais pontos da história que são comuns na maioria dos relatos. O experimento foi supostamente baseado em um aspecto de alguma teoria do campo unificado. Esse termo foi cunhado por Albert Einstein para descrever uma classe de teorias potenciais que visavam descrever matematicamente e fisicamente a natureza interrelacionada das forças do eletromagnetismo e da gravidade. Ou seja, unir seus campos respectivos em um único corpo. Segundo alguns relatos, pesquisadores não especificados acreditavam que alguma versão desse campo permitiria o uso de grandes geradores elétricos para curvar a luz em torno de um objeto por meio de refração, tornando-o completamente invisível. A Marinha teria considerado isso de valor militar e patrocinou o experimento. Outra versão não atribuída da história diz que os investigadores estavam realizando medições magnéticas e gravitacionais no fundo do mar para detectar anomalias, supostamente baseadas nas tentativas de Einstein de compreender a gravidade. Nessa versão, também foram relatados experimentos secretos na Alemanha nazista para encontrar antigravidade. Embora não haja relatos confiáveis e atribuíveis, na maioria dos relatos do suposto experimento, o navio USS Eldridge teria sido equipado com o equipamento necessário e os testes teriam começado no verão de 1943 no estaleiro naval da Filadélfia, sendo bem-sucedidos até certo ponto. Em uma ocasião, o Eldridge teria ficado quase invisível, com algumas testemunhas relatando uma névoa esverdeada aparecendo no seu lugar. Os membros da tripulação reclamaram de fortes náuseas depois. Quando o navio reapareceu, alguns marinheiros estavam encravados nas estruturas metálicas do navio, incluindo um marinheiro que acabou abaixo do convés da onde havia começado, com a mão fundida no casco de aço do navio. Além de alguns marinheiros que ficaram completamente em transtorno mental. Também há alegações de que o experimento foi alterado após esse ponto, a pedido da Marinha, limitando-se à criação de uma tecnologia furtiva que tornaria o USS Eldridge invisível ao radar. Nenhuma dessas alegações foi fundamentada de forma independente. Outras versões da história mencionam a data do experimento como sendo 28 de outubro de 1943. E nesta versão, o Eldridge não apenas se tornou invisível, mas também teria desaparecido da área, se teletransportado para Norfolk, na Virgínia, a mais de 200 milhas de distância. Então ele teria permanecido visível por algum tempo para os homens a bordo do navio SS Andrew Rousseff, após o qual o Eldridge desapareceu e reapareceu na Filadélfia, no local onde estava inicialmente. Muitas versões da história incluem descrições de efeitos colaterais graves na tripulação. Alguns parecem ter se rematerializado de forma invertida e outros ainda teriam simplesmente desaparecido. Também é alegado que a tripulação do navio pode ter sido submetida à lavagem cerebral para manter o sigilo do experimento. Historiadores observam que muitos autores que divulgaram sobre a história do experimento Filadélfia depois de Jessup parecem ter feito pouca ou nenhuma pesquisa própria. Por exemplo, Allen era frequentemente descrito como misterioso e difícil de localizar, mas houve quem conseguiu identificar sua identidade após alguns poucos telefonemas. Alguns especulam que grande parte da literatura-chave enfatiza o drama em vez da investigação substancial. O livro de Berlitz e Moore alegou incluir informações factuais, como transcrições de uma entrevista com um cientista envolvido no experimento. Mas os mesmos foram criticados por plagiar elementos-chave do romance Den Eyre,
publicado um ano antes. O pessoal do 4º Distrito Naval sugeriu que tudo isso surgiu de um mal-entendido durante a pesquisa de rotina no estaleiro naval da Filadélfia durante a Segunda Guerra Mundial. Uma teoria que explicaria tudo isso é que a base para as histórias disseminadas surgiu de um experimento que, na verdade, era de desmagnetização para tornar uma nave indetectável ou invisível para as minas magnéticas, e daí teriam levado esse invisível de forma literal. Sobre os outros pontos, como levitação, teletransporte e efeitos na tripulação humana, pode ser atribuída a experimentos como os realizados no destroyer USS Timmerman, onde um gerador de frequência mais alta produzia descargas corona. Essas descargas são elétricas e causadas pela ionização de um fluido, como o ar, que envolve um condutor que transporta alta tensão. Muitas vezes é visto como um brilho azulado no ar adjacente a condutores metálicos pontiagudos que transportam altas tensões e emite luz pelo mesmo mecanismo de uma lâmpada de descarga de gás. Um exemplo do uso de descargas corona são as produzidas pelas bobinas de Tesla. Nelas, as descargas corona se formam devido ao alto campo elétrico criado pela bobina primária. Esse campo elétrico ioniza as moléculas de ar ao redor da bobina, criando uma região de corona. As descargas corona são frequentemente visíveis como faíscas azuis ou roxas que emanam da bobina. Mas enfim, ninguém da tripulação do Timmerman relatou ter sofrido efeitos desses experimentos. Os críticos argumentam que é inadequado conceder credibilidade a uma história tão incomum que não tem evidências sólidas e verificáveis. Robert Gorman, em um artigo na revista Fate de 1980, levantou preocupações sobre a credibilidade de Carl Allen. O homem, identificado como Carl Meredith Allen de New Kensington, Pensilvânia, tinha um histórico de doença psiquiátrica. O que Gorman sugeriu que ele poderia ter fabricado a história do experimento devido às suas condições mentais. Mais tarde, Gorman reconheceu que Allen era um solitário criativo que mandava mensagens e falava coisas fora do comum. Existem também muitas inconsistências na cronologia dos eventos. O navio USS Eldridge só foi comissionado em 27 de agosto de 1943. E permaneceu no porto de Nova York até setembro daquele ano. O suposto experimento de outubro teria ocorrido durante seu primeiro cruzeiro de testes nas Bahamas, mas alguns sugerem que os registros de bordo do navio podem ter sido manipulados ou falsificados. Uma teoria alternativa propõe que o navio USS Hammond tenha sido usado em vez do USS Eldridge, já que chegou ao estaleiro em 20 de outubro de 1943. O Escritório de Pesquisa Naval, ONR, afirmou em setembro de 1996 que nunca investigou invisibilidade de radar em 1943 ou em qualquer outro momento, pois a ONR só foi estabelecida em 1946. Portanto, para eles, os relatos do experimento Filadélfia são pura ficção científica. Veteranos da Marinha que serviram no USS Eldridge afirmaram em abril de 1999 que o navio nunca atracou na Filadélfia. Outras evidências que questionam a cronologia do experimento vêm de registros da ação detalhada do USS Eldridge na Segunda Guerra Mundial, incluindo os registros do Convés de 1943 disponíveis em microfilme. Existem também algumas explicações alternativas. Um pesquisador chamado Jacques Vallée descreveu um procedimento a bordo do USS Engstrom, que estava atracado ao lado do USS Eldridge em 1943. A operação envolveu a geração de um poderoso campo eletromagnético a bordo do navio para desmagnetizá-lo, aquele que o tornaria indetectável e invisível para minas e torpedos. Esse sistema foi inventado por um canadense chamado Charles Goodyear, que ocupava o posto de comandante da Reserva Real de Voluntários Navais Canadenses. A Marinha Real e outras marinhas também usaram amplamente essa técnica durante a Segunda Guerra Mundial. Os navios britânicos da época frequentemente incluíam esses sistemas de desmagnetização incorporados nos convéses superiores. Inclusive, os conduítes usados ainda podem ser vistos no navio HMS Belfast, em Londres. Vallée
especula que os relatos de desmagnetização do USS Engstrom podem ter sido distorcidos e exagerados à medida que a história foi recontada várias vezes. Esses relatos podem ter influenciado a narrativa do experimento Filadélfia. Ele cita um veterano que serviu a bordo do USS Engstrom e sugere que o navio poderia mesmo ter viajado da Filadélfia para Norfolk e vice-versa em um único dia, usando o canal Chesapeake e Delaware e a Baía de Chesapeake, evitando possíveis ataques. O uso desse canal foi mantido em sigilo devido à devastação causada pelos submarinos alemães ao longo da costa leste durante a Operação Drum Beach, que foi uma fase da Batalha do Atlântico durante a qual os submarinos do eixo atacaram os navios mercantes e navios aliados ao longo da costa leste da América do Norte. Como resultado, os navios militares incapazes de se proteger foram secretamente movidos através desses canais para evitar essa ameaça. Esse mesmo veterano foi apontado como um homem que, além de testemunhar os eventos, diziam ter desaparecido de dentro de um bar. Segundo o próprio, durante uma briga, as garçonetes simpáticas o levaram para fora do bar antes da chegada da polícia, alegando que ele havia desaparecido. A real é que ele não tinha idade para beber bebidas alcoólicas. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Apesar de ser bastante cética, tenho um grande interesse em conhecer essas teorias da conspiração, pois são temas que me entretêm bastante. É fascinante observar como essas histórias surgem e se tornam ao longo do tempo. Há um ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto, e é o que parece se aplicar ao caso do experimento Filadélfia. É perfeitamente compreensível acreditar que um projeto para tornar o navio invisível a torpedos e minas tenha sido interpretado como um projeto para torná-lo literalmente invisível. Durante as guerras, diversos experimentos bastante incomuns ocorreram, e este é certamente um deles. Estou curiosa para saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês acreditam que o navio tenha sumido e depois reaparecido? Ou acreditam que tudo tem uma explicação lógica? Deixem os seus comentários. Gostaria também de agradecer mais uma vez a nossa inscrita Thaís Klug por sugerir esse tema. E vocês aí, se tiverem sugestões, podem ficar à vontade, deixem nos comentários, que eu sempre leio e considero todos. É a primeira vez que abordo um vídeo totalmente focado em uma teoria da conspiração, apesar de procurar sempre desvendá-la, e espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Se gostaram, deixem o like e, se possível, compartilhe com alguém que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo estão disponíveis as informações das fontes que utilizamos para criar o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história! Primeiro uma dúzia, depois subiu para... Alguns marinheiros estavam incrustados. Eu não vou conseguir falar incrustados. Incrustados. O que é outra coisa que fala a mesma coisa que incrustados? Fundidos? Vê sinônimo de incrustados. Eu não consigo falar essa palavra. Apareceu. Alguns marinheiros estavam... Quê? Encravados. Frequentemente descrito com... Que? Mas... Os relatos do experimento veteranos da Maria que ser... Da Maria? Da Maria. Maria. A minha mãe.